Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do Alagoas na Hora o deputado Rui Palmeira. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer. Muito obrigado, deputado, pela cordialidade com que atendeu o nosso convite. Eu gostaria de começar falando a respeito de uma questão muito importante e que tem, na verdade, até mesmo atrapalhado o andamento natural das questões administrativas aqui do Estado, que são a questão que envolve os vetos ao orçamento. O senhor acredita que hoje a Assembleia já pode começar, pelo menos, a trabalhar em cima disso, ou pelo menos discutir essa questão? Muito boa tarde. Bom, boa tarde, Dresch, boa tarde a todos. Acredito que sim, esses vetos são muito importantes. Acredito que a Assembleia tem que ter o bom senso de manter esses vetos do governador Teotônio Vilela, porque o Estado pode sofrer consequências muito sérias se esses vetos forem derrubados. Inclusive porque muitos deles impedem até mesmo que a máquina burocrática do governo, digamos assim, possa ter um andamento, né? Porque o governo está trabalhando ainda com um orçamento precário, praticamente inexistente, né, deputado? Exato, Dresch. Há uma questão, um exemplo que é muito forte, que é a questão para os valores para combustível da frota, toda a frota do Estado, quer dizer, ambulâncias, SAMU, bombeiro, polícia, secretarias, etc., o governo remeteu à Assembleia uma proposta de 8,5 milhões e, lamentavelmente, a Assembleia baixou para R$500 mil, quer dizer, menos de 5% do total. Isso inviabiliza completamente o Estado. Esse é um entre vários exemplos nesse mesmo caminho. Até mesmo aquela possibilidade da verba de manutenção, de ter autonomia para gerenciar a verba que antes estava estabelecida em 15%, a Assembleia baixou para 5%. É outra questão importante que praticamente engessa o governo, não é verdade? Exatamente. O governo solicitou 15%, inclusive ano passado estiveram na Assembleia os secretários Sérgio Moreira e Fernanda Vilela e nos colocaram a situação de outros estados, né, como a Bahia, Sergipe, todos eles são superior a 15, inclusive, são 20, a Bahia, o Sergipe, não me engano, chegou a 30, Pernambuco 20, enfim, e a Assembleia achou por bem descer isso a um limite perigoso de 5%. O que vai acontecer a partir de meados desse ano é uma enxurrada de projetos de lei e a Assembleia vai ter que estar aprovando créditos orçamentários todo tempo, todo momento. O que aconteceu ano passado, a gente aprovou crédito de 70 centavos. Para tudo vai ter que ir para a Assembleia, o que inviabiliza, não diria, mas complica bastante a situação orçamentária e financeira do Estado. E exige, por exemplo, que o governo tenha uma bancada representativa que possa sempre estar aprovando também esses créditos especiais, né? Claro, isso aí denota que a Assembleia, já nesse momento tão confuso, quer puxar para si essa responsabilidade. O senhor acredita, deputado, que também essa questão da demora, né, na apreciação desses vetos tenha tudo a ver? A gente sabe que é lógico, uma coisa está atrelada à outra, mas principalmente por causa do afastamento dos deputados indiciados aí pela Polícia Federal e que compunham antes a mesa diretora? Claro, não há dúvida, né? Inclusive, semana retrasada, houve 2 sessões que foram boicotadas pelos deputados. Então, há sem dúvida um atraso em decorrência desses fatos, não tem a menor dúvida. Agora, deputado, o Tribunal de Justiça ainda julga um agravo de instrumento que foi impetrado aí pelos advogados dos senhores deputados, falta sair essa decisão, mas o senhor acha que existe condições de retorno dos deputados indiciados à mesa diretora? Existem condições desses deputados continuarem comandando o Poder Legislativo? Dresch, eu acredito que não. E já desde o início eu coloquei minha posição de solicitar o afastamento da mesa e não pré-julgando, não dizendo que deputado A ou B já era culpado, mas simplesmente porque a mesa passava a estar sob suspeição por estar sendo investigada e indiciada pela Polícia Federal. E eles iriam continuar efetuando toda a parte financeira da casa. E no mês de dezembro, após a operação da Polícia Federal, a malfadada Folha 108 foi paga novamente. Quer dizer, a mesa
mostra que não tem condições de estar à frente desse trabalho da casa. É claro que o senhor está no seu primeiro mandato, mas no ano passado, antes de estourar esses escândalos, havia uma desconfiança de que existiam irregularidades, principalmente nessa questão da composição da folha da Assembleia? Olha, essa questão não é de hoje, né? Acredito que é uma questão já que vem de alguns anos e todo mundo já falava-se muito numa eminente operação da Polícia Federal, acredito que não era segredo para ninguém, que todo mundo já tinha uma noção que havia irregularidades, só não tínhamos condições de saber exatamente quais e quantas são essas irregularidades. E deu para ver que o rombo era grande, né, deputado? Exatamente, pelo valor que se fala aí, é algo absurdo, é um valor vultoso, ainda mais para um estado tão pobre como o nosso. Deputado, o senhor se sente à vontade compondo uma bancada de oposição? Porque, inclusive, tem essa questão de rótulos, muitas vezes, né? As pessoas têm que estar numa posição definida. O senhor, exatamente, vou repetir mais uma vez, primeiro mandato como deputado estadual, representante do povo na Casa de Tavares Bastos. O senhor se sente bem na oposição? Dá para trabalhar tranquilamente? Ou existe dificuldade de aprovar os seus projetos? Existe dificuldade, pelo menos, de contrapor as ideias de uma maioria? Olha, André, na verdade há um equívoco. Eu não sou bancada de oposição. Eu, desde o início, já desde a eleição, votei no governador Teotônio Vilela. Confio no trabalho do governador Teotônio Vilela, tenho contado com o apoio dele. Mas tem muito saído que eu sou oposição, mas acredito que nos taxaram, os deputados Judson e Paulão, como oposição à mesa. Eu acredito que sim. Acredito que não é para ele. Eu, particularmente, sou contra determinadas decisões que foram tomadas ou deixadas de serem tomadas pela mesa diretora. Mas não se considera de oposição? Não, o governo, faço parte da bancada e acredito muito nesse governo. Muito bem. Deputado, meus agradecimentos mais uma vez pela sua presença aqui e desejando muito boa sorte nesse trabalho. Cada vez mais aumenta a responsabilidade como representante da população alagoana na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado, meu. A gente vai ficando por aqui. A seguir vocês ficam na companhia de Oscar de Mello, toda a equipe do Plantão Alagoas. E a gente volta amanhã a partir do meio-dia. Boa tarde a todos.